Olá, eu sou o Lucas Andrade, eu faço parte do projeto Efeitos de Borda sobre o uso do espaço por um marsupial endêmico da Mata Atlântica e eu sou orientado pelo professor Jaime Prevedelo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A fragmentação de habitat consiste na divisão do habitat original em fragmentos florestais menores. Esses fragmentos florestais estarão separados por uma área de matriz, que apresentará a composição e estrutura diferente dos fragmentos. Como consequência da fragmentação, temos os chamados efeitos de borda, que consistem em alterações bióticas e abióticas resultantes da criação de uma borda entre o fragmento florestal e a área de matriz. Essas alterações podem influenciar no movimento das espécies e em como os animais utilizam o espaço. Uma das maneiras de avaliar como os animais utilizam o espaço é através da área de uso diário, que consiste na área que o animal utilizou durante um período de atividade, seja para procurar recursos ou abrigo. Assim, temos como objetivo avaliar como o uso do espaço pelos animais no interior dos fragmentos florestais é afetado pelos efeitos de borda. Temos duas hipóteses. A primeira é que a forma da área de uso diário será mais irregular na borda do que no interior do fragmento. Isso porque a borda atuaria como uma barreira física ao movimento dos animais. A segunda é que o tamanho da área de uso diário será menor no interior do fragmento do que na borda, visto que o tamanho populacional seria maior no centro do fragmento do que nas bordas. A área de estudo é composta por dois fragmentos florestais amostrados no período de julho de 2007 a julho de 2009 e estão localizados no município de Cachoeiras de Macacu, aqui no Rio de Janeiro. A espécie de marsupial utilizada no estudo foi o Philander kika. Na figura B, podemos ver um indivíduo sendo preparado com um carretel de linha para o método do carretel de rastreamento, um dos mais indicados para medir a área de uso diário. Bom, primeiro nós pegamos as imagens dos dois fragmentos florestais e inserimos no programa QGIS, para assim fazer o contorno de cada um dos fragmentos, assim como as trilhas que cada um deles possuíam. No total, foram 4 trilhas por fragmento, cada uma delas contendo 20 pontos de armadilhagem, sendo 15 da borda para o interior do fragmento e 5 da borda para a área de matriz. Utilizando os dados obtidos com o auxílio do método do carretel de rastreamento, foi possível recriar o trajeto de cada um dos indivíduos no programa QGIS. Com esses trajetos recriados, foi possível confeccionar os polígonos de área de uso diário utilizando o método do kernel. Optamos por utilizar o método do kernel por acreditar que o método do mínimo polígono convexo tende a superestimar a área que o animal utilizou. Assim, o método do kernel nos permite avaliar qual área foi de fato utilizada pelo animal. Para obter os dados de área e perímetro do polígono, utilizamos a ferramenta Adicionar atributo de geometria. Para obter os valores de distância da borda, criamos o centroide para cada polígono e medimos a distância deste centroide até a borda mais próxima. Para obter o índice de forma, utilizamos a fórmula do Corrected Shape Index, que consiste no perímetro dividido pela raiz quadrada de 4 vezes π vezes a área do polígono. No total, foram obtidos os índices de forma para 54 polígonos de área de uso diário, sendo o valor médio de 1,66 e desvio padrão de 0,26. Esses dados não apresentaram uma distribuição normal, sendo necessário o uso de um teste não paramétrico, e optamos pela correlação de Spearman. O resultado da correlação de Spearman indicou que não há correlação entre a forma das áreas de uso diário e a distância da borda, o que não corrobora com a hipótese 1 do estudo, que dizia que a forma dos polígonos seria mais irregular na borda do que no interior do fragmento. Sendo assim, como a borda atua sendo uma barreira física ao movimento, uma possível explicação para esse resultado seria a utilização do extrato vertical na borda por parte dos animais. No total, obtivemos o valor de tamanho de área para 54 polígonos de área de uso diário, sendo o valor médio de 1984,93 m² e o desvio padrão de 852,58. Os dados de tamanho de área também não apresentaram uma distribuição normal, sendo necessária a logaritmização para tornar a distribuição normal. Assim, prosseguimos para a regressão linear simples, que indicou que não há efeito da distância da borda sobre o tamanho da área de uso diário, não corroborando com a hipótese 2 do estudo, que dizia que a área no interior dos fragmentos seria menor do que na borda. Duas possíveis explicações para esse resultado pode ser 1. A distribuição de recursos no gradiente borda interior do fragmento e 2. A maneira como as interações intraespecíficas ocorrem. Assim, concluímos que a forma e o tamanho das áreas de uso diário não variaram com a distância da borda, sugerindo que não foram detectados efeitos de borda sobre o uso de espaço pelos animais. Provavelmente, outros fatores ecológicos intrínsecos e extrínsecos podem estar atuando nos resultados encontrados, e esses fatores serão incluídos em análises futuras. Gostaria de agradecer aos colaboradores, à FAPERJ e a todos pela atenção.